Boa tarde a todos, que nosso Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, muito feliz por ser dia do meu aniversário, do meu Odu de vida, né? Agradecido muito pelas palavras, pelas felicitações nas redes sociais, pessoas me ligando, fico muito feliz, né? Lembrando, deem aí o seu like, se inscrevam no canal, mandem as suas perguntas pelo e-mail tupj_achopana@outlook.com ou no WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, enfim. Qualquer das redes sociais podem achar o pai para fazer suas perguntas, trocar ideia, né, fazer esse bate-volta aí muito bom. E vamos dar continuidade nesse novo meio aí que a gente está se prontificando a fazer, né? Então o vídeo de hoje vou estar explicando basicamente, bem resumidamente, porque são assuntos muito complexos. Num vídeo só não daria para realmente falar profundamente de cada religião. Então vou explicar bem resumido a diferença entre Umbanda, Candomblé e Quimbanda, né, a pedido do Cristo. Então vamos começar com a nossa religião mãe, né, que assim podemos dizer, dos umbandistas, que é o Candomblé. Então, como eu falei, o pai vai ser bem breve, né? Candomblé é uma religião brasileira oriunda dos povos de nação, né? Cada nação africana, cada território africano tem o seu deus, certo? O Candomblé é uma religião politeísta, adoradora de vários deuses, onde o Olorum, o Olodumaré, o Batalá são os deuses maiores. Mas cada orixá são deuses, né? Deus da guerra, Deus da tempestade, Deus do trovão, Deus do arco-íris, enfim. Então, o Candomblé é uma religião politeísta, certo? Não é uma religião cristã, então não tem Jesus Cristo, santos, Nossa Senhora como sinais de devoção. Não tem. São religiões africanas com seus deuses. Então, o culto à nação é a origem de tudo. Então, cada nação, cada território africano tem o seu deus, né? Oió, dando exemplo, é a região onde reina Xangô, tá certo? E assim por diante, cada orixá tem sua região lá e é adorado pelo povo de lá. Quando, no período da escravidão, os navios portugueses, navios negreiros, trouxeram os negros africanos, ali tinha Yorubá, tinha Bantu, tinha Jeje, Nagô, enfim, tinha vários povos misturados dentro desses navios e foram espalhados pelas fazendas brasileiras, certo? Esses povos, esses negros, queriam continuar cultuando os seus deuses, né? Continuar com a sua religião. Mas o povo das fazendas, os senhores das fazendas, maioria português ou brasileiro descendente de religião católica. Então eles proibiam qualquer outro culto de qualquer outra religião. Tinha que ser adorador do culto católico. Então colocavam imagens ou obrigavam os negros a adorar os santos católicos. O que eles fizeram para se adaptar? Começaram a escolher uma imagem ou um santo católico para começar a dançar, a cultuar o seu orixá. Aí saiu o sincretismo, tá? Isso é um outro assunto. Mas essa mistura de povos africanos dentro das senzalas originou um culto diferente do culto à nação. O culto à nação, cada uma nação fazia sua oferenda, seu rito, seus fundamentos para aquele específico orixá. Já ali eles tinham que se adaptar, porque um louvava Oxum, outro louvava Ogum, outro louvava Xangô. Então eles se organizaram para cada um dançar para o seu orixá, cada um fazer suas oferendas para o seu orixá. Então aí saiu o Candomblé, que se originou na Bahia, né, no Recôncavo Baiano. Então, o culto do Candomblé brasileiro, ele tem 16 orixás no seu panteão, onde se mostra, né, no jogo de Búzios, no Meridim Logum, né, onde o oráculo Orumilá Ifá se manifesta para que o Babalaô, o Babalorixá, possa falar sobre a vida do seu cliente, do seu consulente, do seu filho, e ali se manifesta o orixá que rege o caminho, o Odu dessa pessoa com a qual ele está jogando, tá certo? Então é a maneira a qual se vê o orixá de Candomblé é no jogo de Meridim Logum, no jogo de Búzios, tá certo?
Então, qual que é o ritual, né, do candomblé? O candomblé se tem uma iniciação, né? Você adentrou uma roça de candomblé, um ilê de candomblé, você é um abiã, né? Você tomou um bori, que é um ritual onde se dá comida para a cabeça da pessoa, você se torna um borizado. Já tem um pezinho no candomblé, como a gente brinca. Se iniciou, né? Que passa por rituais dentro dos 7 dias, ou 14, 21, enfim, cada ilê tem o seu ritual, para que se inicie essa pessoa, né, no orixá. Resumindo, a feitura de santo no candomblé é como o ditado diz: você morre para a vida e nasce para o santo. Então, você, como teoricamente diz, abre a mão da vida mundana para viver ao sagrado. Não vou falar coisas de roncó, coisas de fundamento que não pode, né? São situações que é exclusivo para ilê, para dentro de roncó. Feito essa feitura, você é filho de um orixá específico, de Ori, e daí seguindo o seu adjuntó. O pai é raspado de Ogum, mais 7 anos. Então, toda a minha vida caminha em função desse orixá. Todas as minhas entregas, todos os meus rituais, minhas tomadas de obrigação de ano, enfim. Então, e levo o meu sobrenome, né? Pai Everton de Ogum, ou, quando eu me formar, Babalorixá, Everton de Ogum. Tá certo? É onde reina o meu orixá. Tá certo? Existe cortes, né? Existe o sacrifício, porque, como o pai falou, o candomblé não é cristão. Então, quando Jesus Cristo se sacrificou na cruz por todos nós, acabou o sacrifício, né? Antigamente, os judeus ainda fazem sacrifício do cordeiro, né? Quem lê a Bíblia, quem já tem um pouco de conhecimento, sabe que sempre se sacrificava um cordeiro para que Deus, né, se satisfazesse. Jesus Cristo, com o seu sacrifício na cruz, acabou com esse sacrifício. Candomblé não é cristão, continua mantendo esse ritual de sacrifício. Então é cortado bichos, galinha, cabrito, enfim, porque o seu orixá pede, em cada iniciação, cada assentamento, né? Então, cada fundamento que precisa, a gente fala que tem que dar de comer, às vezes, na maioria das vezes, precisa ter um corte, tá certo? O fundamento na hora da iniciação, o assentamento, se chama Ibá, né? São um conjunto ali de louças, ferramentas, vários fundamentos que vai ali no seu Ibá, que é o seu caminho para a sua vida inteira dentro do candomblé. Ali reina o seu orixá. Ali você vai ter essa conexão com o seu orixá. Então esse assentamento que no candomblé é chamado Ibá, tá certo? Daí tem os assentamentos das casas, que nem o pai tem ali na frente o Ogum de Portão, tem o Xunã, daí uns outros que o pai vai assentar mais para frente. Então candomblé, resumindo, é uma religião politeísta, desculpe. Todos os orixás são deuses. Na hora do xirê, o médium vibra, porque o orixá é muito pesado, não tem como incorporar, você fica em estado de transe, vibra no seu orixá e você vai fazer a dança, o culto a ele. Então os ogãs vão estar tocando, as equedes vão estar dançando e o seu orixá vai estar celebrando isso, dançando, para que emana essa força, certo? Existem cargos, né? Babalorixá, Yalorixá, Babaquequerê, Yaquequerê, Babalaxé, Yalaxé, Equedes, Ogãs, né? Daí tem vários, para tudo tem um cargo, né? Então, candomblé pesa muito essa hierarquia, né? Também usa a hierarquia familiar, que eu sempre falo. Babá é pai, Iá é mãe, então, né? Iaô é um filho. Daí, depois dos 7 anos, passa a ser a Iaô para Ebome, que quer dizer irmão mais velho. Então, é uma hierarquia familiar, tá certo? Faz entregas também, um pouco diferente da Umbanda, faz entregas para os seus orixás. Não tem espíritos, que os candomblecistas, né, chamam de catiços, não tem. Muitos tocam nos seus ilês, mas daí já é uma Umbanda, um tapuia, um angolão, um samba de caboclo, mas não é Umbanda, né, porque Umbanda tem os seus ritos próprios. Então tem muitos ilês que tocam para trabalhar com seus catiços, mas não é uma Umbanda mesmo, como a gente segue, né, com a abertura de gira, com tudo aquilo que eu já vou falar sobre a Umbanda, tá certo? Se eu esqueci de algo a mais, né, me perguntem que eu vou estar fazendo novamente algo sobre o candomblé. Mas resumidamente é isso.
ela é uma religião realmente descendente africano, né? Os povos das nações que formaram o Candomblé aqui no Brasil, tá certo? E com o tempo o pai vai mandando mais vídeos específicos falando daí sobre cada religião bem específica. A nossa religião da Umbanda, né? A Umbanda tradicional tinha bem pouco ligação com o Candomblé como tem hoje, né? Quem conhece a história do Pai Zélio, que foi o fundador da Umbanda, não tinha tabaque, não tinha orixá, assim, falado muito em orixás, enfim, então era pouca coisa. Então, assim, a religião Umbanda se diz descendente africano, se diz de raiz, de matriz africana, mas por causa da nossa contato com o Candomblé. Porque, na verdade, a Umbanda tradicional, como o pai já iniciou falando, tem bem pouca coisa do Candomblé. Foi agregando depois o atabaque, as entregas, os banhos de ervas, os cultos aos orixás com um pouco mais, né, de devoção do que antigamente. Então a Umbanda nasceu em 1908, na cidade de Niterói, no bairro de Neves, onde tinha a casa, né, onde tem ainda a casa do pai Zélio Fernandino de Moraes. Quando ele era novo, ele tinha problemas, né? O povo achava que ele tinha problemas psicológicos, porque tinha vezes que ele se parecia com uma pessoa bem velha, arcada, e outras vezes com criança, outras vezes com uma pessoa que falava línguas diferentes, um indígena, enfim. Levaram para consulta com o psiquiatra, não conseguiam nunca achar problema. Também ele tinha um parente padre, foi levado, também não tinha. Até que no dia 14 foi anunciado, né, foi falado sobre a nova religião, e no dia 15 foi marcado uma sessão na Mesa Branca, no Kardecismo. Ele chegou, ele tinha 14 anos, se não me engano, ele chegou, falou, viu que tinha coisa faltando na mesa, saiu, pegou uma flor, botou lá e falou que agora poderia se iniciar. Aí o chefe da mesa já começou a estranhar. Nisso, nos médios da mesa começou a baixar espíritos, preto velho, caboclo. E o chefe da mesa começou a falar que não podia espíritos de baixa vibração ficar baixando ali na mesa branca. Aí, o pai Zélio, com o caboclo sete cruzilhada, falou que iria iniciar uma nova religião para que negros, índios pudessem, né, se manifestar e dar suas mensagens. Aí foi feito a primeira sessão na casa do pai Zélio, né, onde o Sete Cruzilhada foi e iniciou a Umbanda. Então, assim, inicialmente a Umbanda começou com o trabalho do pai Zélio, que acabou com o Sete Cruzilhada, depois com o Preto Velho Pai Antônio. Até foi me perguntado sobre qual seria o orixá do pai Zélio. Então, como eu falei, tradicionalmente não tinha muito esse culto, né? Era simplesmente a devoção com os espíritos. Mas ele trabalhava com um guia chamado Ogum Maré. Então nós sabemos que para a gente ver o orixá de Umbanda, precisamos trazer a manifestação do espírito que representa essa linhagem. Então, por questões óbvias, né, o pai Zélio seria filho de Ogum, tá certo? Né, seguindo essa linhagem de que o seu caboclo que se manifesta dizendo a sua linha. Ogum Beramar, que vem em mim, então por eu ser filho de Ogum. No ritual da puxada se manifesta sempre o falangeiro que representa o seu orixá, ou orixá mulher ou orixá homem, certo? Então, a Umbanda, ela é uma religião que agrega valores católicos, né, porque tem culto aos santos, faz os ritos de sacramento, casamento, batizado, funeral. Tem a questão de ser um sacerdote, é aquele que celebra, né? Então tem muitos conceitos católicos. Culto aos santos, aí entra o sincretismo. A nossa religião é a única religião que tem o sincretismo forte presente, né? Como foi falado lá na questão que eu estava explicando o Candomblé, que os santos católicos eram impostos e o povo negro dançava para os seus orixás. Aí começou o sincretismo, mas na prática, na teoria, o sincretismo só teve valor quando começou o pai Antônio, que é o preto velho do pai Zélio, a falar sobre isso, né? A mostrar que a imagem de São Jorge era Ogum, a imagem de Nossa Senhora Aparecida era Oxum,
Santa Bárbara Yansan, enfim. Ele foi determinando e ensinando isso de acordo com o tempo. E daí, obviamente, todas as casas com seus chefes também foram agregando esses valores do sincretismo, né? A religião da Umbanda é uma religião monoteísta. O nosso Deus Olorum, Zambi, Tupã é único. Oxalá é o nosso ser maior, sincretizado com Jesus Cristo, certo? Então ele tem o mesmo peso que Jesus Cristo tem na Igreja Católica. Salvo alguns terreiros que também se manifestam filhos de Oxalá. Mas isso eu, Everton, pai Everton, não concordo, porque aí é de Candomblé, né? Candomblé tem os filhos de Oxalá. Na Umbanda, se o Oxalá é sincretizado de Jesus Cristo, eu acho muito privilégio eu ser filho só de Jesus Cristo, o outro ser de algum, outros não. Eu levo que todos somos filhos de Oxalá. Tanto é que no meu terreiro existem os 4 fios dos 4 orixás, mais o da esquerda, mais o branco de Oxalá. Todos têm que usar o fio branco de Oxalá. Porque aqui todos somos filhos de Oxalá. Não tem falangeiro representando Oxalá. Então, Oxalá para nós é o nosso ser maior. Os santos católicos, sincretizados com os orixás, têm o mesmo patamar. Eles não são deuses, eles são santos, né? Então eu sou filho de Ogum, mas antes de ser filho de Ogum na Umbanda, eu sou filho de Oxalá, né? E sempre tendo Olorum, Zambi, Tupã, enfim, que é Deus em minha vida, né? Então é uma religião monoteísta. E sim, a Umbanda é uma religião cristã. Segue Jesus Cristo, acredita em Jesus Cristo, acredita na paixão de Jesus Cristo, né? Passamos por isso agora na Quaresma. Como que não ser se o seu preto velho vem com o seu rosário na mão? O boiadeiro tem a devoção de Nossa Senhora. Os baianos têm a devoção ao Senhor do Bonfim. Então nós sim somos cristãos. Iniciamos a nossa gira fazendo as orações para o Pai Nosso, o Creio, para o Santo Anjo, para Nossa Senhora, né, Ave Maria. Então, sim, somos cristãos. Com os ritos um pouco diferentes, né, mas somos cristãos. Nós enquadramos em religião cristã. Católico, os evangélicos e a Umbanda. São religiões cristãs, sim. Tá certo? Aqui nós usamos os fios de conta, né, que representa tanto os orixás de Juntó, depois vai agregando as linhas de trabalho. Somos médios de incorporação na Umbanda, né? Temos tabaqueiros, não são ogãs na Umbanda. Podem trabalhar também com seus espíritos. Também tem mulher que toca tabaco, diferente do candomblé, que tem só ogã, homem, que pode tocar. E não recebe espírito. E mulher é Iked, que não recebe espírito. Tá certo? Temos as nossas oferendas, né? Não temos corte. Não tem sacrifício, por nós sermos cristãos. Tá entendendo? Nós somos cristãos. Então, como eu falei, Jesus Cristo se entregou por nós na cruz, acabando com o sacrifício. Então, nós somos cristãos, não temos sacrifício. Então, aqui não tem corte para preto velho, corte para caboclo, corte para os orixás. Não tem. Na Umbanda, certo? Religião, a Umbanda, nós temos a diferença porque vestimos o branco e pé no chão. O Candomblé também, se você é Iaô, se você já é Ebome, já é um Babalu, já tudo, você já usa, né, já pode, é permitido usar o calçado. Na Umbanda não, sempre pé no chão, né? Sempre o branco, a não ser quando vai estar incorporado, que daí o seu guia pede algum acessório, algum traje, tá certo? O atabaque foi agregado, as ervas foi agregado, aí começamos a ter mais proximidade com o candomblé, né? Então nós temos assentamento dos orixás no Alguidar, nós temos entregas também para os orixás, para as linhas, né? Nós aqui seguimos as 7 linhas de Umbanda, do pai Rubens Saraceni, com os 14 orixás, 7 universais e 7 cósmicos, né? Seguimos a lei dos tronos, que mais para frente eu vou estar passando, tá certo? Então, nós somos umbandistas. Temos ligação com o espiritismo kardecista, devido às incorporações, crença no karma, né? Crença na reencarnação. Temos ligação com o candomblé, culto aos orixás, os assentamentos, as entregas, né? Os banhos de ervas. Temos ligação com
ao catolicismo, os sacramentos, os santos, né? A palavra sacerdote, que é aquele que celebra, então isso vem do catolicismo, ok? E mais para frente o pai vai estar falando mais profundamente sobre Umbanda, Candomblé e Quimbanda. Sobre a Quimbanda, religião também oriunda da África, com o nome Kinyumbanda, né? Que traduzindo se diz curador, tá certo? A Quimbanda hoje em dia ela agrega a Umbanda, muitos chamam de esquerda, né? É a nossa esquerda da Umbanda, onde rege os espíritos Exus, não o Orixá Exu, os espíritos Exus e Pombagiras e Exus Mirins, tá certo? Então é a parte realmente mais negativa do espírito, é a lei da esquerda da Umbanda ou Quimbanda, né? Então temos Exu, Pombogira, Exu Mirim reinando. É a vibração espiritual mais próxima do ser humano, né? Caboclo Preto Velho já é mais evoluído, já é mais denso a vibração. Exu Pombogira, Exu Mirim é mais próximo, é a vibração nossa. Então, aqui eu trato como Quimbanda, porque aqui eu corto para Exu Pombogira, né? Então, a Umbanda, então eu não posso dizer que é a esquerda de Umbanda, porque quem carrega a esquerda de Umbanda não pode cortar, porque ela continua sendo Umbanda. Eu trato aqui como realmente Quimbanda. Culto ao Exu Pombogira tem o seu rei, tem a sua rainha, tem os assentamentos. Então eles são um pouco separados da linha de Umbanda. Eles não seguem totalmente a doutrina da Umbanda aqui. Mas não é a Quimbanda isolada, que eu já vou explicar. Ainda continua tendo ligação, tem os seus superiores, enfim. Mas aqui reina Tranca-Ruda, Encruzilhada e Marimbolambo das Almas. Então tem o seu rei, tem a sua rainha, nós temos um culto pouco isolado. Temos os cortes, temos os assentamentos, a ganga, a casa de Exu fica lá na porteira. Então, realmente, quando tem gira, a gente vira, a gente pede para virar a banda, a gente canta para virar a banda, né, com licença da Umbanda, para que Quimbanda eu vou virar. Então, para que realmente a energia mude e os conceitos também mudem, né? Então, aqui a gente trabalha com a Quimbanda, mas ligado à Umbanda, né? Por que eu não falo que é a esquerda de Umbanda? Porque eu faço cortes, né? Eu corto para Exu Pombagira e para Exu Mirim. Então aqui a Quimbanda é tratamento, é trabalhado, cada um tem o seu Exu, que tem a sua Pombagira. Aqui, seguindo as nossas regras, vai aumentando o seu tempo, vai assentando o primeiro casal, você vai estar trabalhando com os outros Exus e Pombagiras. Não é uma porteira aberta. Aqui a gente tem uma doutrina, no máximo com tempo, 3 casal e um Exu Mirim, no máximo. Aqui eu já vi falar muitos casos de, eu tenho 5, 6, 7 Exu, não sei quantos Pombagiras. Não, aí eu acho muito demasiado, como que você vai tratar tudo isso? Então, eu em casa, eu tenho 3 casal e os meus filhos, de acordo com o tempo, eles vão liberando os outros casal, né? O pai vai trazendo, vai chamando, vai tendo o trabalho com os outros casal. Existe a Quimbanda, que é mais pesada, que trabalha com a magia negra, que, né, tem muitos que chamam Quimbanda luciferiana. Aí existem os Exus Pombagiras, mas também os trabalhos com demônios, que daí não tem mais o rei ou a rainha de Exu Pombagira, nem ligação com nada de ligação com a Umbanda. Aí já começa a ter o próprio Lúcifer como líder, como seu próprio deus, os outros demônios, Baal, Asmodeu, Lilith, enfim, né? Então ali já é um culto realmente, a pessoa já nem é pai ou mãe de santo, é mestre da Quimbanda ou Tatá Quimbanda. Então já é um culto realmente restrito e exclusivo dessa doutrina. Não tem nada de preto velho, caboclo, nada. São Exus e Pombogiras que trabalham em função realmente da Quimbanda sob a liderança de algum demônio que a casa, no caso, escolher. E eu sei disso porque não é todas as casas que é Lúcifer o rei. É Beuzebu, ou é o Baal, Asmodeus, a própria Lilith, né? Então, são casas dependendo. Daí tem outro mais profundo que é o satanismo, que daí já tem rituais de sacrifícios, né? Até a gente sabe, sacrifício humano, enfim. A Quimbanda luciferiana tem casos também, mas a maioria é sacrifício animal, tá certo? Então esse é realmente o culto negro, o culto exclusivamente da Quimbanda para Exus, Pombogiras e demônios.
Então já é um assunto um pouco mais profundo e pesado, tá certo? Então, basicamente, o que eu pude passar para vocês é essa diferença das três. Claro que a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de cada uma das três religiões, que tem muita coisa para falar, tá certo? Mas espero que tenha sido satisfatório, que eu consiga ter me expressado bem para que vocês entendam um pouco, né, da diferença. E agradeço sempre estarem mandando suas perguntas, tá certo? Então, novamente, que o nosso Pai Ogum abençoe hoje e sempre, e axé.